Oi, queridos alunos do sétimo ano. Nessa aula de número 24, eu quero falar um pouco sobre o nosso semiárido e como é viver, né? Aqui, não é sobreviver, não, é como é viver aqui no nosso semiárido, ok? Ou seja, vamos trazer as informações que a gente aprendeu, que a gente já sabe da ciência, para a gente, para o nosso dia a dia, né? Para entender as coisas ao nosso redor. Para tanto, vamos para o próximo slide. Sabe, então, os desafios de viver no semiárido. Eu fico assim revoltado quando eu escuto os políticos oportunistas falarem em investir para acabar com a seca. Vamos acabar com a seca. Ninguém acaba com a seca. A seca faz parte de nosso clima, faz parte de nosso ecossistema, faz parte de nosso bioma, né? O semiárido está incrustado, está alocado na caatinga. E é típico da caatinga e, portanto, do semiárido, que no passado foi chamado de polígono das secas, esse clima árido, né? Esse clima semiárido. Ou seja, de tal forma, quero dizer para vocês que ninguém acaba com a seca. A gente tem que aprender a conviver, coexistir com a seca. Mas antes de a gente chegar nessa história de coexistir com a seca, vamos ver os desafios de viver aqui onde a gente vive, no semiárido, né? O primeiro desafio, e o principal desafio, né? O baixo índice pluviométrico, ou seja, que chove muito, muito pouco. E pior ainda, além de chover muito, muito pouco, toda a chuva está concentrada em um único período do ano, né, que é o período chuvoso, ok? Então, a maior parte do ano não tem chuva de forma nenhuma, ok? E como a gente diz, onde tem vida, onde tem água, melhor dizendo, onde tem água tem vida, né? Então, acho que a maior limitação do semiárido é a escassez de água, visto que chove pouco e concentrado num único período chuvoso, ok? O solo arenoso e pedregoso também é muito limitante às atividades agropastoris aqui no semiárido, né? Também os rios intermitentes, né, que é o contrário de rios perenes. Nossos rios não são perenes, nossos rios não são ali contínuos o ano todo. No período chuvoso está lá o rio, mas no período seco o rio tipo que some, né? O rio é, portanto, intermitente. E também lençóis freáticos profundos. Então isso são os desafios do semiárido, sempre muito ligado à carência de água. Mas como conviver com as limitações impostas pelo semiárido, né? E essas limitações justamente o que a gente tem que fazer, é aprender a conviver, a coexistir com essas limitações, sabendo que ninguém acaba com seca, né? A gente tem que aprender a conviver com essa seca. Enfim, a primeira forma de dica, né, de pensamento, de reflexão sobre como viver com o que eu pensei aqui, né, que eu elenquei, que eu listei aqui, né, foi armazenar água dos períodos chuvosos, né? Então hoje já se faz muito isso. A gente chama de tecnologia social, né? Que é a tecnologia ali de baixo custo e que atende a toda a comunidade, que é aquelas cisternas que coletam água da chuva e armazenam essa água da chuva para ser utilizado no período que não chove, né? Então isso é muito interessante. Durante muito tempo a gente não sabia, apesar de viver e sempre viver no semiárido, a gente não tinha aprendido a coexistir com o semiárido. A chuva acontecia lá no período chuvoso e a gente deixava aquela água ir embora. Hoje a gente sabe que a gente tem como coletar essa água da chuva, armazenar essa água da chuva para ser utilizado no período de seca, né? Para dessedentação
dos animais, para dessedentar os animais, para matar a sede dos animais, também para a agricultura, também para a limpeza da casa, né? O asseio do corpo, ok? Então, praticar atividades agropastoris compatíveis com o semiárido. Não adianta trazer aqui para o semiárido um plantio ou animais que necessitam de um aporte muito grande de água, né? Precisam de muita água. Então não adianta, não vai dar certo, vai ficar muito caro, não vai compensar. Então a gente tem que buscar plantas que são bem adaptadas ao semiárido e também animais que são bem adaptados ao semiárido. Com isso você consegue criá-los de forma adequada, sem muito gasto para manutenção e vai gerar uma renda. Um exemplo ótimo disso é o carneiro, né? O carneiro aí, o bode você cria aí, ele é muito bem adaptado, cresce rápido, né? Precisa de menos água quando a gente compara com o boi, por exemplo, né? Então é muito bom para a gente criar aqui no clima do semiárido, né? E também conhecer e se utilizar de riquezas da flora do semiárido, né? Os fitoterápicos. Aqui no semiárido, nós temos os fitoterápicos que servem para a confecção de remédios, né? Para fazer chá. Então, também é uma forma de se utilizar da riqueza aí do semiárido. Também a carnaúba, da carnaúba se extrai muita coisa, inclusive a cera de carnaúba, né? Que é para exportação. Então, o semiárido, ele é bastante rico, né? E ele só tem que ser aproveitado de forma adequada. E com isso, dessa forma, a gente vai saber coexistir e conviver com o semiárido. Então era isso, pessoal, que a gente tinha que refletir hoje, né? Que eu queria refletir com vocês sobre o nosso ambiente, o ambiente ao nosso redor e como conviver com esse ambiente. Tchau, pessoal!